Segundo o jornalista Fabrício Romano, o Manchester United acertou a contratação aí do atacante brasileiro Matheus Cunha. O jogador deixa o Wolverhampton por cerca de 74 milhões e 400 mil euros, valor da multa rescisória do jogador. O contrato do atleta de 25 anos aí com o Manchester United será válido até junho de 2030, com opção de renovação até 2031. Com certeza o Matheus Cunha salvou aí o Wolverhampton nessa temporada lá na Premier League e com certeza foi o grande jogador do clube inglês nessa temporada e chamou a atenção de gigantes lá no futebol inglês. Ele acabou se acertando com o Manchester United, segundo as informações do renomado jornalista Fabrício Romano. Com certeza o Matheus Cunha chega para ser uma das grandes contratações, se não a grande contratação do United para a temporada 2025-2026. Deixe nos comentários se você achou uma boa transferência do Matheus Cunha do Wolverhampton para o Manchester United ou se você preferiria ver o brasileiro em um outro clube, né? O Manchester United que não vai disputar nenhum campeonato europeu na próxima temporada. Bom, e no vídeo de hoje a gente vai trazer muitos outros assuntos aqui do mercado da bola. Zagueiro italiano, brasileiro naturalizado italiano, podendo ser um dos primeiros reforços do Vasco, mas o Vasco está com problema de transfer ban. Vamos explicar isso aqui no nosso vídeo. Vamos falar também do interesse do Flamengo em um jogador carrasco do próprio clube rubro-negro, jogador que está atualmente atuando no futebol russo. Vamos falar também do interesse do Botafogo em uma jovem promessa lá do Juventude. Muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Falta muito pouco para a gente chegar a 35 mil inscritos. Queria agradecer sempre a galera que está se inscrevendo, dando um voto de confiança aí para o nosso canal. Nosso canal está crescendo passo a passo, ainda estamos em processo de evolução. Muito obrigado a galera que está acompanhando aí, dando um voto de confiança aí para o nosso canal. Tamo junto. Bom, começando com o nosso girão lá no futebol internacional. Após deixar o Real Madrid, o meio-campista croata Luka Modric pode se juntar ao estrelado time do Inter Miami lá na MLS. Segundo as informações do jornal Mundo Deportivo, lá da Espanha, o jogador possivelmente será novo reforço do Inter Miami e poderá jogar junto com Messi, Luis Suárez, Busquets e também Jordi Alba, jogadores que atuaram no Campeonato Espanhol, e o Modric pode se juntar a eles nessa temporada ainda que está rolando lá na MLS. Vale ressaltar que o campeonato da MLS não é igual à Europa, né? Um campeonato igual aqui o Campeonato Brasileiro, vai o ano inteiro, né? Ele começa antes, mas termina também lá em dezembro, né? E com certeza o Modric não terá tanto tempo assim para curtir umas férias, mas se bem que na MLS jogar lá já é uma férias, né, cara? Com certeza o Modric deve estar, quem sabe, pensando realmente em fechar com o Inter Miami, já que ele está com 40 anos, ainda não cogita a sua aposentadoria, certamente deve estar disposto a querer também jogar mais uma Copa do Mundo no ano que vem. Deixe nos comentários o que você acha dessa possibilidade do croata ser reforço do Inter Miami. O Bayern de Munique acertou a contratação do seu primeiro reforço aí para a temporada, e é o zagueiro Jonathan Tah. Segundo o jornalista Fabrício Romano, já está tudo ok entre o jogador e o Bayern de Munique. Ele será novo reforço do clube alemão para a próxima temporada. Vale ressaltar que o Bayern de Munique, após não conseguir fechar com o Wirtz, pretende avançar para contratar o meio-campista do Manchester United, Bruno Fernandes. O jogador é o grande alvo nesse momento do Bayern de Munique. Mas o Bayern de Munique vai ter aí a concorrência dos árabes, né? O Al Hilal teria já oferecido um salário astronômico aí para o Bruno Fernandes, um contrato de 3 anos e um salário anual de 77 milhões de euros, cara. Com certeza é muita grana aí para o jogador português. E certamente ele vai decidir se vai continuar no Manchester United, se vai para o Bayern de Munique ou quem sabe se aventurar lá no futebol saudita. E para fechar lá no United, o clube não renovou o contrato do zagueiro Lindelof, que já desperta interesse do futebol italiano e também do espanhol. O sueco deverá decidir nos próximos dias aí o seu futuro, segundo o Fabrício Romano. O rival do Manchester United, o Manchester City, tem um forte interesse na contratação do meio-campista holandês Heiders lá do Milan. Já iniciou os primeiros contatos com o clube rossoneiro para negociar o jogador que tem contrato até 2028 com um clube italiano, segundo o Fabrício Romano. Vale ressaltar que o Milan não se classificou à Champions League, isso pode ser um fator importante aí na hora da negociação do jogador para o Manchester City. Lembra dele, cara, o atacante alemão Podolski? Ele ainda joga, se você não sabe, aos 39 anos, o jogador renovou o seu contrato com Górnik Zabrze da Polônia. Ele renovou seu vínculo até junho de 2026 e vai atuar profissionalmente mais uma temporada. Um jogador muito experiente, jogador de Copa do Mundo, né?
Poucos brasileiros têm boas recordações aí do Podolski lá do 7-1. Ele estava presente naquela seleção da Alemanha e com certeza aí é um jogador que muitos já acreditavam que estava aposentado, mas que ainda atua. Vale ressaltar que, se eu não me engano, no ano passado o Fortaleza chegou a especular esse atleta. O Al Hilal da Arábia Saudita está em negociações avançadas para contratar o treinador da Inter de Milão, Simone Inzaghi. Segundo as informações, o clube saudita vê o italiano de 49 anos como seu favorito para substituir Jorge Jesus, que foi demitido. No entanto, as conversas foram pausadas nos últimos dias devido aí ao Inzaghi focar totalmente na final da Champions League, onde a Inter de Milão irá enfrentar o PSG. As negociações deverão ser retomadas após o fim da Champions League, a final aí será no próximo dia 31 agora desse mês. Já que a gente entrou no assunto treinador, o ex-jogador agora, Arda Turan, se tornou recentemente treinador lá na Turquia, é novo técnico do Shakhtar Donetsk para a próxima temporada. Ex-jogador e agora treinador, que tem apenas 38 anos, comandará pela primeira vez uma equipe fora lá do futebol turco e começa a dar os seus primeiros passos aí como treinador lá no futebol europeu. O Mônaco está muito perto de acertar a contratação do meio-campista Ansu Fati do Barcelona. O negócio será por empréstimo com opção de compra e o Barcelona terá direito de uma porcentagem em caso de uma venda futura do jogador, segundo o Fabrizio Romano. Esse é um jogador aí que surgiu para ser o substituto do Messi, né? Tanto que o Barcelona deu imediatamente a camisa 10 para ele quando o Messi foi para o PSG, só que ele não conseguiu dar seguimento à grande expectativa, né? Ele foi emprestado ao Brighton, não conseguiu se firmar na Premier League, voltou ao Barcelona nessa temporada, fez poucos jogos, teve um ou outro jogo ali que teve alguns lampejos, mas sem grande alarme, sem grandes esperanças aí de que realmente ele poderia ser um grande jogador ainda com a camisa do Barcelona. E agora, o que tudo indica, ele será reforço do Mônaco, tentando aí retomar um bom futebol na sua carreira, né? Com certeza as lesões atrapalharam também bastante a carreira do Ansu Fati. Deixe nos comentários o que você acha desse jogador, se você acha que ele ainda tem condições de ser isso tudo que se esperava, né? Que o Barcelona esperava dele, só que agora ele deverá ser reforço do Mônaco. E para fechar o nosso girão internacional, lembra dele, cara, o meio-campista Cueva, aquele mesmo com passagens pelo São Paulo e Santos aqui no Brasil. Ele chegou a um acordo para ser novo reforço do Emelec. O jogador estava atuando no Cienciano do Peru e aos 33 anos o jogador assinará o seu contrato assim que o clube equatoriano resolver o seu transfer ban lá na FIFA. Bom, agora vamos dar um girão aqui no futebol brasileiro. O Botafogo tem negociação avançada para contratar o zagueiro Abner do Juventude. A última proposta do clube carioca foi de cerca de 2,5 milhões de euros, um pouco mais de 16 milhões de reais, por 90% dos direitos econômicos do jogador de apenas 21 anos. Segundo o jornalista Benê Casagrande, o Botafogo está realmente muito perto de contratar esse jogador. Seguindo lá no futebol do Rio de Janeiro, o Flamengo tem interesse em contratar o meio-campista Ezequiel Barco, que está atualmente no Spartak Moscou, lá da Rússia. Jogador que já foi algoz do Flamengo em uma final de Sul-Americana, onde o Independiente, lá da Argentina, ganhou do Flamengo, lá no Maracanã. E ele foi o grande carrasco do clube carioca na época. Depois disso, foi para o Atlanta United, voltou à Argentina para jogar no River Plate e agora está atuando no futebol russo. E o Flamengo tem interesse na contratação desse jogador, de acordo com a TNT Sports. E lá no Vasco Clube, que também está no transfer ban, assim como o próprio Emelec, que a gente falou aí da situação do Cueva, podendo fechar com esse clube, mas está também lá no transfer ban da FIFA. O Vasco tenta resolver essa situação bastante incômoda lá no Clube Cruz Maltino, devido aí uma dívida muito grande pelo Adson, atacante que pertencia ao Nantes da França, e a C7 Partners, que era quem controlava a SAF do Vasco, contratou esse jogador e não pagou, e a dívida ficou para o associativo, ficou para o Vasco, né? Um clube como instituição, não como SAF. O Vasco entrou no transfer ban da FIFA devido a essa dívida de mais de 24 milhões de reais. E segundo as informações de pessoas ligadas à diretoria do Vasco, o Vasco trata com naturalidade essa situação e que já está bem encaminhado para tratar de resolver essa pendência junto à FIFA, já que o Vasco está em processo de recuperação judicial e não pode pagar nenhuma dívida agora. E com isso, o Vasco e talvez a Justiça Brasileira deverá entrar em contato com a FIFA para esclarecer que o clube está em processo de recuperação judicial e assim podendo tirar, meio que limpar o seu nome, né? Tirar o transfer ban ali e o Vasco poder contratar jogadores normalmente. E já começam as especulações em torno de contratações lá no Vasco. O primeiro nome que o Vasco estaria interessado em contratar seria um zagueiro, que é o zagueiro Rafael Toloi, que não renovou seu contrato com a Atalanta. O jogador se despediu do clube italiano nos últimos dias e possivelmente pode ser que ele tenha negociações aí com o Vasco. O
O Vasco já tentou a contratação desse jogador lá no meio do ano passado, sem sucesso, mas o jogador viu com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. E o Vasco estaria tratando como prioridade a contratação de um zagueiro aí para chegar e ser o xerifão na zaga. E o Rafael Tolói, que está atualmente com 33 anos, poderia ser esse zagueiro. Vale ressaltar que tanto o Vasco ou qualquer outro clube aqui no Brasil que contratar o Rafael Tolói vai ter que ter um espaço aí para uma vaga de estrangeiro, já que ele se naturalizou italiano e não pode ser mais considerado um jogador brasileiro para o futebol. Quando ele for relacionado para algum clube, ele vai entrar lá na lista de estrangeiros possibilitados aí a entrar em campo, a serem relacionados para o jogo, né? Deixa aí nos comentários o que você acha do nome do Rafael Tolói. O Vasco surge aí como o primeiro interessado na negociação com esse jogador. Com certeza seria um bom reforço aí para todos os times na Série A do Campeonato Brasileiro. Um jogador que estava lá na Atalanta, né, cara? Não é qualquer time, estava jogando no campeonato italiano, era capitão, jogou muitos anos também na seleção da Itália. Só uma correção bem rápida aí, o Rafael Tolói não está com 33, e sim com 34 anos. Dê uma olhada aqui agora no transfer market aqui do jogador, e o jogador está com 34 anos, uma idade muito boa ainda, que pode render muito futebol aqui no Brasil. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.